O que a gente vai preconizar aqui é as partes dos animais, que é chamada de exognose, ou exterior, identificando todas as partes do animal. Depois, a morfologia, que são essas partes relacionadas com a funcionalidade do animal. Essa funcionalidade tem a ver com a produção de leite e de carne, tá? Os aspectos da morfologia que nos classificam, que nos dão subsídio para avaliar se o animal é um bom reprodutor ou uma boa matriz para a produção de carne e de leite, de acordo com a característica da raça, certo? Então, do que eu mostrei para vocês em sala, o primeiro aspecto é entender que um reprodutor, ele tem que ser uma matriz, tem que ser isento de defeito físico e morfológico. Isento, não pode ter defeito, tem que ser perfeito do ponto de vista anatômico. Claro, como nenhuma verdade em qualquer assunto é absoluta, pode-se admitir alguns defeitos? Sim, vai muito a critério técnico. Há alguns defeitos que não interfiram de forma muito eficaz ou de forma muito efusiva, vamos dizer assim, na produção de carne e leite. A gente pode considerar algum defeito de membro que não seja tão proeminente, tão gritante, tão aos olhos, algum defeito de linha doce lombar, sim. No entanto, reprodutor e matriz, esses devem ser isentos. Por quê? Isentos de defeitos. Porque o reprodutor, se ele tem um defeito, você pode impor esse defeito do seu plantel. Tá? Se for um defeito que tenha relação congênita, esse defeito vai para o plantel. Aí você põe no seu plantel um gene de defeitos dentro do seu rebanho que pode depois vir a depreciar seu rebanho. Então, no reprodutor, principalmente, a gente não deve ter defeito. Ele tem que ser primeiro ele tem que ser isento de defeitos. Segundo, o estudo da morfologia para a escolha de reprodutores é só uma das ferramentas para a escolha de reprodutores. É importante? Sim. Mas a importância é maior ainda para a escolha de reprodutores. Nós teremos que saber de acordo com as informações contidas no sumário do catálogo de reprodutores. Certo? No entanto, também, reprodutor de fazendas vizinhas, vocês não vão encontrar no catálogo. O catálogo é para quem compra sêmen, tá? Então, quem compra sêmen vai abrir um livro lá, que tem específico para touros ou para reprodutores. Nesse livro tem os reprodutores que já foram testados, com as informações que são garantidas quando você é casado com qualquer fêmea, tá? E aí, essa é a ferramenta mais própria ou mais acertada, tá? Concomitante a isso, você pode também olhar pela foto dele se ele tem algum defeito, porque pode ser que o animal lá da central de coleta de sêmen, que está no livro de reprodutores, ele também tenha defeito. Existia um touro Nelore nos anos 90, quando eu estudava, ele chamava Culau. Esse touro era um dos grandes touros utilizados na inseminação de vacas de corte. Esse Culau, ele era um touro chamado de LA, ou seja, livro aberto. O livro aberto é um touro que você só consegue identificar a genealogia de um dos pais, ou pai ou mãe. Ele só tinha origem genética comprovada, acho que era do pai. Você só conhecia a genealogia de pai. Da mãe era uma mãe comum que não tinha informação dela. Mas era um touro tão bom para o aspecto reprodução que ele foi para a central de touro. E ele tinha um defeito horrível de linha doce lombar. Ele tinha lordose. Ele tinha a linha doce lombar côncava, com uma lordose gritante. Você via ele selado. Mas por que ele estava lá? Porque ele tinha uma outra característica muito importante nele. As filhas desse touro, era um touro chamado CFN. As filhas desse touro, elas tinham alta precocidade reprodutiva. Elas emprenhavam mais cedo. Os estudos com eles demonstrou que as filhas dele emprenhavam mais cedo, aos 14 meses. Elas emprenhavam. Então pegaram esse animal e colocaram numa central de coleta de sêmen. E ele foi para o catálogo de touro, com um defeito tão gritante lá na linha doce lombar. Sem contar que ele era um animal de livro aberto, não tinha genealogia de mãe, só de pai. Tá vendo que até no meio de profissionais gabaritados acontece de você ter que aceitar alguns defeitos?
Porque a característica mais importante que ele passava para determinados produtores era a reprodução. Filhas que criavam mais cedo. Então, essas informações dos animais, elas devem ser somadas com a foto dele que está lá no livro. Sempre tem a foto dele de 3 perfis, 2 ou 3 perfis. Tem a foto e tem as informações, tudo que foi testado nesse touro, ou nesse reprodutor. Se você não tem como comprar sêmen, aí a ferramenta da morfologia, avaliação morfológica, é mais importante. Porque você não está comprando sêmen, você está comprando o reprodutor em si. Então a ferramenta da morfologia aí se torna muito importante. Pode ter informação desse reprodutor? Sim. Como? Se for um reprodutor que você comprou na mão do seu vizinho, é só perguntar, pedir para mostrar os filhos desse reprodutor. Me mostre a prole dele, para saber como é que funciona a prole desse animal. Por quê? Mesmo avaliando o animal, como esse aqui, por exemplo, um animal top, avaliado morfologicamente, em todas as questões que a gente pode avaliar até mesmo, de qualidade de sêmen, de aptidão sexual e tudo, na hora que você coloca ele com a fêmea, que vê um filho, vê um tatu com cobra. Um filhinho ruim, uma prole ruim. É um animal muito bonito, bacana, todo bocadão, deu tudo certo, mas na hora de fazer o filho é ruim. Então, você tem que dá para pegar essa informação com o dono do reprodutor? É importante. Você avalia toda a morfologia, olha, esse animal passou no meu crivo, vou comprar esse aqui, mas eu quero ver os filhos dele. Então, vai lá, o tratador traz aqui, ó, os filhos dele são esses aqui, ó, pô, não, então ele realmente é um bom reprodutor, consegue imprimir bem as características morfológicas dele, que eu aprovei, ele consegue passar para os filhos. Certo, gente? Bom, primeira coisa a se rever no reprodutor e a avaliação das partes do exterior do animal. E um dos aspectos importantes a se fazer na escolha do animal, primeira coisa, o reprodutor tem que ser livre de defeitos. Exemplo. Segundo, ele tem que ter a caracterização da raça. Ele tem que parecer com a raça. Ele tem que expressar, ao olhar esse animal, ele tem que expressar a caracterização racial dele. Porque pode acontecer que você tem um animal da raça puro, não registrado, porque não pega registro, quando não parece com a raça. Mas um animal puro, daquela raça, mas que tem características que não são dela. Um defeito gênico, uma mutação genética. Por exemplo, esse animal andaluviano, uma das características mais proeminentes desse animal aqui é a orelha grande. Mas pode vir um reprodutor desse puro, filho de um pai anglo-nubiano puro, com uma mãe anglo-nubiana pura, com a orelha pequena, uma atrofia na orelha. Descaracterizou? Sim, esse animal não pega registro. Ele não vai para o registro, não consegue registrar. Tá? Se não pega registro, você não pega um animal desse, põe na sua propriedade. Porque você pode replicar esse defeito que ele tem, mesmo ele sendo puro. Então a primeira coisa, livre defeito. Segunda, caracterizar. A palavra certa é caracterização racial. Bom, vimos que ele não tem defeito. Tem uma caracterização racial. O que nós vamos observar nesse animal? O que eu quero no animal de corte? Tá? Bom, meu caro? O que eu quero no animal de corte? Eu quero que esse animal tenha boa largura de peito, um pescoço firme, bem plantado, grosso, uma boa linha do lombar, uma boa condição de paleta e membros, tá? E um posterior muito desenvolvido. Porque são características que vão dar à minha prole produção de carne. Tá? Largura de peito, pescoço bem plantado, linha do lombar forte e principalmente posterior. Porque eu quero produzir carne, as carnes mais novas estão no posterior. Um bom arqueamento de costela e um formato triangular ou cilíndrico? Triangular. No animal de corte, sempre cilíndrico. Estou falando de corte, depois de falar do leite. Então, no animal de corte, sempre cilíndrico. Ele não pode ser anguloso. O que nós queremos numa fêmea leiteira ou num reprodutor leiteiro? Também boa abertura de peito, linha do osso lombar forte, um posterior não tão avantajado quanto do animal de corte, porque ele é para produzir leite, bom arqueamento de costela, profundidade torácica e um formato de triângulo. De cima, de frente, olhando daqui para cá, de cima, tá? E de lado, aqui.
em formato triangular. Tá? Essa é uma caracterização morfológica para o animal leiteiro. Ok. O que nós temos que olhar então num animal para acatá-lo como reprodutor da fazenda? Primeira coisa, vamos à cabeça dele. A caracterização racial, como eu já falei, orelha, chanfro, focinho, tá? No caso do macho, uma fronte, uma testa forte, vigorosa, com cara de macho mesmo, de mal, né? Cara de ruim, certo? Não é uma cara assim meio, né? Uma cara de macho. Aí você vai precisar descer um pouco, botar um bigode, uma barba, entendeu? Por enquanto tá sem barba, tá com a cara lisa, não pode. Então tem que ser mais vigoroso, certo? Então cara de macho mesmo, tá? Mas você tá novo, vai desenvolver, calma. Aqui você já tá velho já. Já é velho. 5 anos já. Então, essa expressão forte de macho, tá? Um pescoço grosso, tá? Largo, grosso, comprido, tá? Bem plantado. Porque essa caracterização, gente, ele classifica o animal sexualmente falando. Um macho não pode ter uma cara afeminada, delicada, sabe? Os traços delicados, tipo assim, delicado de nariz fino, sabe? A pelezinha fina, não pode. O macho tem que ter uma cara mais rústica mesmo, tá? O pescoço do macho mais grosso, se ele tiver um pescoço fino, tá? E longo demais, porque essa raça tem o pescoço longo em cima, mas o pescoço do macho é mais implantado, mais curto. Um pescoço muito longo e fino é uma característica feminina, tá? O macho tem que ter o pescoço grosso, tá? Mais curto, certo? Mais bem plantado. Então, essa é outra característica que você tem que observar no macho e fêmea. Pode acontecer de vocês observarem no plantel machos parecidos com fêmeas. Eu já me enganei uma vez com um rebanho inteirinho. Não passa, a gente observando o nosso gado e a gente olhou para os animais e falei, pô, essa novidade é muito bonita. Só que eu esqueci de olhar para o bilau do bicho embaixo. Pô, que novilhada bonita. E eram vários machos, brancos, né, Lola? E eu chamei de novilhada. Eu montava no cavalo, eu, um veterinário e um outro colega. Aí depois o cara falou assim, não, mas aí não é fêmea. É macho, porque ele olhou pro pênis. Só que sabe por que eles estavam parecidos com fêmeas? Eles ficaram características femininas mesmo. A face, a cara e o pescoço. Mas por que aquilo estava acontecendo? Isso acontece em 1, 2, mas estava num plantel quase todo. Uns 30, 40. Por quê? Porque o reprodutor tinha Todos castrados. Tinham sido Antes do castrados, tempo. tinham sido castrados, Antes jovens, do tempo. e aí não desenvolveu os traços masculinos. Foram castrados jovens, a testosterona não atuou e eles ficaram todos com características afeminadas. Todos. Parecia fêmea no vídeo. Certo? Então eu tomei 1-0 ali, no rebanho inteiro. Então por isso que você olha para o macho, vê ele com essa característica afeminada de traços finos no rosto, pescoço fino e longo, o macho com característica feminina. O contrário também é verdadeiro. Uma fêmea com a cara enrugada, tá? E um pescoço grosso, curto, certo? Uma frente muito forte, muito musculosa, uma garupa muito musculosa, músculo muito proeminente, característica de fêmea masculinizada, muito troncuda. Esta fêmea, para o macho, isso não é tão gritante quanto para a fêmea. Para a fêmea é infertilidade. Fêmeas com características masculinas, geralmente principalmente fertilidade. Então, evite essa fêmea como reprodutora. Fêmeas com características muito masculinas, certo? Não vai reproduzir bem. Bom, então o que olhamos na cabeça e falamos? Caracterização racial, sexualidade, perfil de chanfro, tá? Sem defeitos de boca, lábios tortos, lábios curtos, aquele defeito que nós falamos qual é esse de mandíbula. Prognatismo e E retrognatismo. retrognatismo, todos dois, certo? Um pescoço muito grosso, bem plantado, mais curto. Abertura de peito, forte, ampla. Qual a vantagem da abertura de peito? Muita caixa. No de cor.
tanto de corte quanto de leite. Qual a importância da abertura de peito? Respiração, né? Respiração, para queima de alimento, produção de energia, melhor produção de carne e de leite, certo? Então, a abertura de peito muito bem implantada, tá? Uma paleta, uma região da paleta também com uma boa cobertura muscular, mas no caso do macho, da fêmea leiteira, mais magra, se for leiteira. Bom, a profundidade torácica adequada. O que é profundidade torácica, gente? Do ciliadouro até... não, da cornélia ao ciliadouro. Cornélia. Cernelha. Ah. Da cernelha, certo? Cernelha até ciliadouro, embaixo. Isso é profundidade torácica. Essa medida aqui, ó. Você vai medir lá. Se você tem poucos reprodutores para avaliar e para comprar, você pode medir. Mas se você tem um plantel muito grande para olhar e observar, você não precisa medir. É só com o olho mesmo você calibrar seu olho. Se eu estiver comprando animal para engorda, aí eu não vou nem ter como medir. É no olho mesmo. Aquele eu não quero porque eu não gostei da profundidade torácica dele. Não gostei da costela. É tudo no olho. Tem que calibrar o olho. Quando é muitos animais, pode estar pedindo o cara para medir todos. Porque ele não vai aguentar um negócio desse. Vai ser o dia todo mexendo, medindo costela de bicho. Uma boa profundidade torácica. Uma boa profundidade de barrote, é o que está escrito lá. Mas é profundidade corporal. Aqui é abdominal. Tá? E também circunferência torácica, que é o quê? Uma fita métrica passada circulando isso aqui. Então, profundidade é o quê? Essa distância daqui para aqui. Circunferência? Todo. Circunferência torácica e profundidade torácica muito boa. Circunferência abdominal ou profundidade abdominal. Não confundir com profundidade corporal. Profundidade corporal é a distância da ponta da espada até a ponta do ilho. Isso aqui é profundidade corporal. É o tamanho do animal. Você mede o tamanho do animal com uma régua daqui da ponta da espada até a ponta do ilho. Aqui é o ilho. Profundidade corporal. O animal comprido é um animal que tem uma boa distância da ponta da espada até o ilho. Animais curtos, aí uma dica para animais de engorda, que vai comprar animal para engordar. Animais curtos dessa distância aqui são animais que não têm um bom rendimento de carcaça. Ao abater, o rendimento não é tão bom. Bom, linha dorso lombar forte, principalmente nas fêmeas, para sustentar um parto duplo aqui, ó. Se tiver dois borregos aqui, isso aqui pesa. Então essa linha pode arquear e o animal ficar com a lordose forçada. Então a linha dorso lombar forte é muito interessante. Professor, quando adquirir a lordose por causa da... tipo, pesa por causa dos cabritos, do borrego, enfim, depois volta ao normal ou fica... Não volta não, ela fica um pouco... Nem com Ela se levanta um pouquinho só, porque o peso faz com que ela desça, mas ela parindo, ela levanta um pouco, mas de tanto ficar parindo, engravidando e forçando a linha no lombar, ela acaba, é igual o Uber. O Uber com o tempo, de tanto puxar, qual é o movimento de ordenha? A máquina puxa para baixo e a mão do vaqueiro também. Tudo que vai puxando para baixo uma hora, cai. Não tem jeito. É a famosa lei de Newton, né? Ela vai cair. Entendeu? Uma hora vai despencar, não tem jeito para não despencar. Entende? Não, de então, nessa é tipo o corpo que fica parado. Só que o que acontece? Para eu ter uma maior longevidade dessa fêmea em relação à linha dorso lombar, eu procuro selecionar uma fêmea com uma linha dorso lombar forte. Para eu selecionar uma fêmea que fique mais tempo na ordenha, eu observo o úbere. Tem um úbere melhor implantado. O que a gente observa no úbere? Ligamento anterior, que aqui não uma fêmea, mas bem aqui na frente o ligamento anterior, ligamento posterior e ligamento central. Tendo esses três ligamentos muito fortes e tetos bem simétricos, o úbere dura mais tempo. Ou seja, o ato de puxar todo dia vai despencar, mas vai levar mais tempo para que isso aconteça. Tá? Então por isso que nós estamos escolhendo. Bom, uma linha dorso lombar muito bem plantada. Isso aqui é o dorso, isso aqui é o lombo. Tá? Um ilho, uma angulosidade de ilho também não muito forte. Uma garupa mais reta é o mais ideal. Uma angulosidade muito baixa, que se nota um pouco magro, mas quando ele ganha músculo aqui, é como se esse osso levantasse mais. A angulosidade aqui já está quase passando.
a garupa tem que ser um pouco menos angulosa, ou seja, vai ser tão assim, um pouco mais tendendo para retilidade. Aqui. Tá? Isso faz com que o parto, no caso da fêmea, seja mais facilitado. Mas já E gravando a a demorfologia deposição tá de carne e músculo melhor. A distância entre ilho e isco também é outra coisa. Ilho e isco com a distância adequada. Se esses dois ossos estão mais próximos, o que acontece com a produção desse músculo aqui? Diminui. Não é isso? Distância desse ilho e isquio. Essa distância é menor, eu vou colocar menos carne aqui. Chão de fora, picanha e alcatra, o conjunto, né? Picanha, alcatra e chão de fora. Esse conjunto fica comprometido, tá? A produção muscular aqui menor vai ter uma colchão de fora ou colchão duro menor, certo? E para a fêmea a abertura de pelvis, para o parto. Tanto essa angulosidade quanto a distância de ilho para ilho. Uma garupa mais distante aqui, ó. Essa distância daqui para aqui. Uma garupa mais larga. Essa garupa mais larga favorece para o animal de corte, favorece a produção de carne. Para a fêmea, favorece o parto, quadril largo, certo? Professor, para a fêmea também tem que ter esse negócio mais levantado. Que negócio mais levantadinho. O professor já esqueci o nome. Qual negócio? Do ilho pro isco, tem que estar mais em pezinho. Menos. Essa angulosidade aqui, esse ângulo aqui, aqui tem um ângulo, tá vendo? Ele, pra ser mais em pé um pouquinho melhor. Esse osso aqui que é o isco um pouquinho mais pra cima. No caso das fêmeas também. Das fêmeas, sim. A parte Mudar essa marcação aí, que tem essa retazinha, né? aqui, Que é visível. aqui. Então ele tá muito inclinado. Né? Aqui tá, não tá muito não, mas tá um pouco. Dá pra ser melhor um pouco essa garupa. Um pouquinho mais em pé. Seria melhor. Certo? O que mais podemos falar? Outra coisa, no reprodutor, a relação corporal com o que nós chamamos de vazio substernal. O que é o vazio substernal? A distância daqui até o chão. Eu acho que é da barriga até o chão. Isso aqui é o vazio. O vazio substernal é isso aqui, ó. Tá? Então, o que você falou faz sentido na seguinte forma. Essa distância da linha do osso lombar para o chão é uma distância fixa, está aqui. A relação da distância da linha do osso lombar para a base do ventre ser maior do que a distância do ventre para o... Numa relação de... 60 e 40. 60 E 40. 40. 60% daqui para aqui, 40 do que é pro chão. daqui para o chão em relação ao todo. Certo? Se essa distância daqui para baixo é 1 metro, o ideal é que pelo menos 60 o centímetros. corpo do animal tenha 60 centímetros aqui, ó. E daqui para baixo 40. Uma relação 60-40 é boa. 65-35 e 70-30. Ótimo. Esse aqui está em torno de 55-45. Tá? Esse aqui está quase metade, porque ele é alto. A raça em si é alta. Mas ele podia ser melhor de vazio substernal. De corpo aqui. Tá? Ele está em torno de 55 e 40. Portanto, eu posso pedir para vocês medirem. Fazer uma régua. Mas eu trago a minha. Eu tenho uma fita lá, eu tenho uma régua lá. Vazio substernal. Isso aqui. Esse vazio aqui tem que ser menor do que essa região aqui. E essa região é do dorso até o chão. Do dorso até aqui nós chamamos de altura mesmo. Altura do osso lombar. Agora, vazio substernal, quando você olha para ele aqui, ó, o ângulo que o colega está aqui, quando você olha para ele de frente, se fosse um rebanho comercial, tivéssemos aqui 50 bodes desse aqui para escolher como animal de engorda. Esqueça que não é reprodutor. É de engorda. Vamos comprar para engordar e abater. Eu não vou ter que medir um por um, mas quando eu olhar eles aqui no curral, eu vou selecionar os que têm melhor região de vazio substernal. No olho eu calibro isso. Não, esse aqui eu não quero. Esse eu vou descartar. Aquele também eu não quero, eu fico com esses aqui. Um dos parâmetros, tá? Tem uns outros também para escolher. Bom, pernil. Um pernil muito bem musculoso, tá? Um culote muito bem feito, uma inserção de culote. Um defeito que nós podemos encontrar em reprodutor. Um culote mal implantado, mal inserido, ele também produz menos carne lá na frente no frigorífico. O que é o culote? Isso aqui, ó.
uma curvatura de culote muito boa, tem que ser, como esse animal está um pouco magro, tá? Mas uma curvatura aqui, ó, boa, mais curva nesse músculo aqui. E outra coisa, além de ter mais curva, ele encerrar mais embaixo. A raça G leiteiro, nós temos aqui exemplares aqui. Ele tem um culote com uma curvatura muito boa, um abaulamento muito bom. O que é o abaulamento? Essa curva mesmo, aqui, muito boa. Ele é bundudo mesmo, aquela bunda muito pirada, só que tem um detalhe. Ela encerra muito em cima. Então ele não tem rendimento da caça, de culote. Rendimento de músculo. Que músculo é esse aqui? Que carne? Cadê o açougueiro nosso? Quem é? Cadê o peixe? Esse músculo aqui, esse músculo aqui, o nome do músculo eu não sei, mas quando a carne em si é lagarto. Mas tem o nome do músculo. sem querer. O lagarto aqui. Se esse culote encerrar muito aqui em cima, o lagarto é pequeno. Quando ele encerra mais aqui embaixo, ó, ele nasce aqui e vem morrer mais aqui embaixo, eu tenho uma peça de carne maior. Certo? Muito maior. Então isso é importante para imprimir isso nos nossos filhos. Estou falando de carne forte, tá, gente? O que mais podemos ver? Agora as patas do bicho aí, ó. Aí, em relação aos membros. Ainda tem um negócio da espada até os... Isso aí são as partes, vamos ver daqui a pouco. Em relação aos membros, defeitos de membros. Tá? O que podemos observar? Não, tá aberto porque ele mexeu. O que podemos observar nos membros? Pernas abertas, joelho aberto, perna fechada, joelho fechado, cambaio, tá? Defeitos nos apruros dianteiros e posteriores. Carrega redutor, tem que ser isento. Angulosidade de jarrete, esse ângulo aqui, ó, ele não pode ter essa perna reta, porque com essa perna reta ele tem dificuldade de salto, tá? Na hora da monta, se não tiver esse ângulo aqui, ó, tá? Se não tiver esse ângulo aqui, ele tem uma exigência muito grande na hora do salto desse tendão aqui, ó, desse aqui. E aí ele não monta, porque ele sente dor. Aí não tem gostosura certa, ele não monta. Ele não faz, porque isso aqui não permite. Com a perna reta, quando ele vai dar o salto, imagine, ele vai botar todo o peso dele nesses dois pedaços aqui da perna, que é o jarrete. Aqui e aqui. Todo o peso dele, logo antes dele encostar, porque depois ele divide o peso com as costas, né? Ele encosta nas costas e divide o peso. Mas enquanto ele está, antes dele encaixar, antes dele conseguir montar na fêmea, no salto, todo o peso vem para aqui. Se isso aqui não tem angulosidade, ele não vai ter primeiro. Ele não vai ter impulso, porque esse ângulo aqui, essa angulosidade serve para dar impulso a ele, tá? Isso aqui. E segundo, o peso todo aqui, a força que ele usa para poder montar, causa dor. Estica mais ainda esse tendão. Aí, meu irmão, ele não vai. Ele volta na hora, não monta. Tá doendo, com dor, ninguém faz nada, né? Beleza? Bom, já falamos de algumas questões que eu vou cobrar, né? Observar a distância de ilho para ilho, a garupa não bem plantada, angulosidade de ilho para ilho, distância de ilho para ilho, também é importante, angulosidade de garupa, região grosso-lombar isenta de defeito, sem lordose, cifose ou escoliose, abertura de peito, vazio subexternal e profundidade torácica, profundidade de barrote e circunferência de ambos, profundidade corporal, que é o tamanho do animal, já falamos. Defeitos de arranjo, passamos por alguns, vocês vão ver melhor lá no material. E agora as partes que nós vamos ter que identificar uma por uma. Começando da cabeça. Sempre. Então o que temos na cabeça?